Estamos tendo uma série de pregações sobre o tema enraizados. Enraizados. Pastor Técio tem meditado com a igreja sobre aquilo que deve ser a base da nossa fé cristã, e alguns temas têm sido trazidos aos domingos aqui para a igreja. E hoje pela manhã nós vamos continuar meditando sobre esta temática, enraizados. Enraizado traz a ideia de algo que nós estamos vivendo para nos firmar. Estamos nos enraizando, nos firmando no Evangelho, em alguns temas importantes para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação. E hoje pela manhã eu quero tratar com os irmãos sobre um texto que está em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao 19. 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 19, vai ser projetado aqui a leitura desse texto. Mas eu quero que você entenda que quando pensamos na temática enraizados, trazemos aos irmãos temas que não podem ser esquecidos em nossa caminhada cristã. Porque a caminhada cristã traz consigo não normas para serem seguidas, não regras absolutas sobre as quais nós não podemos deixar de andar nelas, sob pena de sermos punidos. Sim, porque eu sou de uma época, aliás, essa época ainda está presente em algumas igrejas, em que qualquer deslize para um lado ou para o outro havia punição por parte da igreja. Era como se fosse, aí Luciano, lembra dessa época, né, Luciano? Um certo purgatório. Você vai passar um tempo desta forma e assim você vai ser purificado. E não adiantava a experiência da relação com Deus de perdão e perdoado, mas nós tínhamos que pagar uma pena. Então, a ideia de enraizados não é fazer com que eu e você tenhamos um conjunto de regras para seguir, embora nós temos sim, e elas são naturais, porque o Evangelho nos impõe isso. Paulo vai dizer, olha, todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém fazer, porque eu não posso viver da mesma forma que eu vivia antes do encontro com Deus, porque a minha vida mudou, o meu encontro com Jesus transformou a minha vida, portanto, aquilo que eu era, eu já não sou mais, a minha experiência da carne já não existe mais na minha relação com Deus. Existem sim regras muito naturais de uma experiência com Deus, porque, por exemplo, quando você começa a namorar alguém, você não vai mais todos os domingos ao cinema sozinho, você não vai sair mais todos os finais de semana sozinho, porque você tem agora um namorado, você tem uma namorada, e então essa regra é natural. Ninguém vai impor para você, olha, você começou a namorar, então agora mudou, a regra é essa. Não, é um processo muito natural. E na vida cristã, nós também vivemos este processo natural. Nós lemos a palavra e na palavra percebemos, entendemos, aprendemos como viver. E aliás, eu sempre digo que a palavra traz para a gente experiências de vida que nos fazem viver mais e melhor. Sempre, com mais qualidade. Então, na carta que é escrita, João, ele vai nos trazer mais um tema sobre o qual devemos estar enraizados. Mais um tema sobre o qual devemos fundamentar a nossa fé. Porque se nos perguntarem em que a sua fé está fundamentada, em quem nós sabemos. Mas quando fundamentamos a nossa fé em Deus, nós trazemos com esta fundamentação, trazemos com este alicerce, algumas coisas que eu e você precisamos observar para as nossas vidas, porque nós não vivemos, irmãos, de maneira solta nesse mundo. Por isso, João vai falar sobre um tema muito importante, que eu e você precisamos estar de fato enraizados, que é sobre o amor. Aliás, o amor define Deus. Define quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. Então este tema define Deus para as nossas vidas. Deus, ele é definido como amor no texto sagrado. E o texto vai dizer para a gente, 1 João capítulo 4, do 7 ao 19. E eu quero ler com você esse texto. Deixa eu colocar aqui o vaso, porque eu farei a leitura da nossa tela. Diz o texto então, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E continua dizendo o texto, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos esse texto? Nós amamos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra e que ela possa falar aos nossos corações. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. É a terceira vez que este assunto é tratado nessa epístola, o amor. Primeiro no capítulo 2, João ele fala sobre o amor pelos irmãos, apresentando esse amor como uma forma de comunhão, como prova de comunhão que temos com Deus, o amor entre os irmãos. Depois ele vai falar do amor como prova da filiação, da nossa filiação. Mas aqui nesse texto, João vai falar do amor como um parâmetro para validar, para tornar válida a nossa comunhão e a nossa condição de filhos de Deus. Aqui no capítulo 4, João vai trazer esse texto como um parâmetro que vai tornar válida a nossa condição de filhos e filhas de Deus. Porque nós não somos considerados filhos de Deus pelo tempo que temos de conversão. Nós não somos considerados como filhos e filhas de Deus pela função que nós ocupamos na igreja. Muitas vezes nós nos achamos inferiores porque sentamos lá do meio para o final, porque não estamos em posição de destaque na igreja, porque não participamos do louvor, porque não participamos de liderança, porque estamos sentados no banco, na cadeira da igreja, e nós nos achamos em uma condição de inferioridade. Mas nós também, onde estamos, somos filhos de Deus, inclusive até fora da igreja, somos filhos de Deus. Nós não perdemos esta condição. Portanto, a condição de sermos filhos de Deus não está no tempo que ocupamos, na posição que ocupamos na igreja, não. Essa condição não está presente nas nossas responsabilidades que assumimos. O que o texto sagrado vai dizer, irmãos e irmãs, que o parâmetro para esta condição de filhos de Deus é um amor. E é neste amor que nós precisamos estar enraizados. Porque o amor nos coloca na condição de filhos de Deus. Este amor que é apresentado por João não é para nós, ou pelo menos não deve ser, uma reação forçada. Porque, entenda, se for algo forçado, já perde a sua essência. Porque a obediência sem amor na nossa relação com Deus é servidão, é escravidão, é forçação de barra. A nossa experiência com Deus não pode ser forçada em relação ao amor, porque a obediência que nós temos às questões naturais da nossa relação com Deus não pode ser forçada. Porque nós entraríamos na condição de escravos que trabalham forçados, que traz cansaço, fadiga, exaustão. E aí eu lembro sempre daquilo que a gente tem falado aqui algumas vezes, daquele vídeo no Instagram, daquela pessoa que fala, como é difícil ser crente. A gente não pode nada.
E eu já vi esse vídeo dezenas de vezes e morro de rir todas as vezes. E no final ele vai dizer, além de não poder fazer nada, a gente ainda corre o risco de ir para o inferno. E quem disser que é mentira, está mentindo. É muito engraçado esse vídeo. Porque a gente aprendeu ao longo da nossa caminhada que ser cristão é penoso. Que ser cristão cansa. Que ser cristão é difícil. Mas não, quando vivemos a experiência do amor, nós aprendemos que é algo muito natural. E é este amor, repito, que nos coloca na condição de filhos de Deus. E este amor que João nos apresenta, ele é uma resposta natural de uma nova vida em Jesus Cristo. Quando nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, e quando fomos chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, foi porque as pessoas percebiam uma experiência diferente de vida em um determinado grupo de pessoas que seguia Jesus de Nazaré. Eram pessoas que viviam uma experiência diferente no seu comportamento, no trato com o outro, em compaixão, em misericórdia, em bondade. A vida mudava completamente. A vida era transformada completamente. Então olharam para aquele grupo de pessoas e disseram, este grupo de pessoas seguem Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado, seguem o Cristo, e nós fomos então chamados de cristão, porque fomos transformados de uma maneira muito natural para uma nova vida. E esta resposta natural, que encanta as pessoas, ela foi apresentada por João. No capítulo 13 do Evangelho segundo João, versículo 35, o texto diz, nisto, Jesus falando, nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta era a prova da nossa filiação com Deus, a prova da nossa caminhada com Jesus, o amor. Nisto saberão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vocês estiverem enraizados no amor, saberão que vocês são os meus discípulos. Mas Jesus afirma antes que ele estava deixando um novo mandamento. Ele vai dizer no versículo 34, ainda do capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por que Jesus deixa um novo mandamento? Porque existia um mandamento sobre o amor na lei. Em Lucas, no capítulo 10, você não precisa ler esse texto comigo agora, na parábola do bom samaritano, o texto diz que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse, bom, na lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está dizendo agora, em João 13, 35, um novo mandamento vos dou, ele está dizendo, olha, antes na lei existia um parâmetro, ame ao seu próximo como a si mesmo, mas agora mudou o parâmetro, eu estou dizendo a vocês, amem como eu vos amei. Eu sou o parâmetro de amor. Eu agora sou a referência do amor. Não há referência em você, porque eu e você, irmãos, sejamos sinceros, nós somos egoístas. Nós escolhemos a quem amar, nós escolhemos a quem fazer o bem, nós escolhemos a quem ajudar. Eu e você temos egoísmo, eu e você temos um sentimento que não há em Jesus para um amor genuíno, verdadeiro, puro, sincero, o amor de Deus. Então ele está dizendo agora, a referência não são mais vocês. Eu sou a referência. Amem uns aos outros como eu vos amei. O meu amor é sacrificial, o meu amor se dá por vocês, o meu amor se entrega por vocês. Eu agora sou a referência. E Jesus então muda a referência do amor. Ele diz, olha, na lei, amem uns aos outros como vocês amam a vocês mesmos, mas agora eu sou esta referência de amor. E esta era a mensagem do apóstolo João, o amor. E nesse texto que lemos, irmãos,
João vai apresentar algumas verdades que eu e você precisamos entender em nossas vidas sobre o amor, para que estejamos enraizados no amor. Olha, entenda, saia daqui pelo menos entendendo isso esta manhã, e você que está em casa a qualquer tempo da sua vida. O que nos identifica como filhos de Deus é o amor. Então nós precisamos estar enraizados neste amor. E João vai apresentar pelo menos 3 verdades, e a primeira delas é que o amor é aquilo que Deus é. Versículo 7 e 8 do texto que lemos, 1 João capítulo 4, vai dizer: amados, 7 e 8, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entenda, a primeira verdade é que o amor é aquilo que Deus é. E João vai apresentar Deus como Espírito. João vai apresentar Deus como luz. Mas agora, João apresenta Deus como amor. Deus é amor. Portanto, tudo o que Deus faz, expressa em nossas vidas, tudo o que Deus é. E o amor, ele é apresentado aqui como um vínculo, como aquilo que une, como aquilo que ata, como aquilo que liga o nosso relacionamento com Ele. O que vai unir, atar, juntar o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é a nossa fidelidade financeira, não é a nossa frequência aos cultos, não é a nossa participação na liderança da igreja, não é o nosso envolvimento em áreas estratégicas da igreja. Aquilo que vai ligar, unir, atar a nossa relação com Deus é o amor. É o amor. E se nós afirmamos ter um relacionamento pessoal com Deus, irmãos, eu e você precisamos revelar este amor através da nossa maneira de viver. Se nós afirmamos termos um relacionamento pessoal com o Pai, não há outro meio de afirmarmos este relacionamento senão através da nossa maneira de viver. E assim nós conhecemos a Deus, é o que o texto vai dizer com tanta clareza. Aliás, esse texto talvez até nem precisasse uma reflexão sobre ele, porque ele é tão claro. É assim que nós conhecemos a Deus, porque o texto diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E aqui é importante que você entenda algo. A palavra conhecer, ela tem um significado muito mais profundo do que apenas entendimento intelectual. Porque, na verdade, tem ateu que conhece sobre Deus. Do ponto de vista da teologia, ele leu sobre Deus. E naquilo que Deus deixou revelar, ele conheceu a Deus. Nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Mas a ideia de conhecer aqui traz consigo um significado muito mais profundo do que apenas um conhecimento intelectual que eu e você podemos ter, ou que qualquer outra pessoa pode ter. O verbo aqui é o mesmo usado para descrever a relação íntima entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre esposo e esposa, que está narrada no Gênesis capítulo 4, quando o texto diz: conheceu Adão a Eva, a sua mulher. Conhecer a Deus significa, irmãos, ter um relacionamento profundo com Ele, partilhar a sua vida e ter prazer no seu amor. Isto significa conhecer a Deus. É uma relação de intimidade, a mesma relação de um homem com uma mulher. E aí é possível parafrasearmos João, quando ele afirma, dizendo que a pessoa que não tem esse tipo de amor divino, nunca adquiriu um conhecimento pessoal, nunca teve um conhecimento experimental de Deus, possui sim um conhecimento intelectual, que nunca chegou ao coração, porque Deus é amor, e o que Deus é, determina aquilo
que eu e você devemos ser amor. Aquilo que Deus é, determina o que eu e você devemos ser na nossa vida, em todos os lugares, em todos os ambientes, onde quer que nós estejamos, na vida, na convivência, uns com os outros na igreja, na relação de trabalho, profissional, onde nós estivermos, nós precisamos viver esta experiência do amor, porque é este amor que determina quem nós somos. Mas há uma segunda lição sobre esse texto. Versículo 14, diz assim: vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E nós temos visto e testemunhado, diz uma outra versão, apenas versículo 14. E nós temos visto, e nós temos dado testemunho de que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Portanto, a segunda verdade desse texto para as nossas vidas, que eu e você precisamos guardar em nossos corações, é que este amor, ele é um amor prático. Ele está em ação, ele está em movimento, ele não está parado, ele nunca esteve parado. Porque o verdadeiro amor, ele nunca é estático. O verdadeiro amor nunca é indiferente. Eu, quando faço casamentos, eu cito uma frase do livro O Monge e o Executivo, que vai falar sobre amor, dizendo que o amor é aquilo que o amor faz. Portanto, eu não posso amar em palavras. Portanto, eu não posso amar de forma abstrata. O amor é um sentimento, é abstrato, sim. Mas a definição deste livro diz que o amor é aquilo que o amor faz. Carlos Drummond de Andrade também. Acho que o irmão citou também, não foi? Citou. Eu anotei as mensagens, viu? Anotei a reflexão do casamento. Ele vai dizer que amar se aprende amando. Aliás, ele fala muito sobre amor, mas amar se aprende amando. Então, como é que você quer aprender a amar? Ame. É ação. É prática. Não é teoria. Não está no campo do abstrato apenas. Então, veja a profundidade dessas palavras. Amar se aprende amando. Eu queria tanto aprender a amar. Ame. Faça algo. Porque este amor de Deus não ficou inerte ao pecado. Este amor de Deus não ficou inerte à nossa condição de afastados de Deus pelo pecado, porque o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, nos afastou de Deus, porque Deus não compactua com o pecado, mas Deus, não compactuando com o pecado, não ficou inerte, parado, estagnado. Não, Ele agiu e Ele, diz o texto, enviou o seu Filho, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como um Salvador. Um amor que age, um amor que não está parado, que não está inerte, um amor que está sempre em ação. É este amor de Deus por nós, nos socorrendo em momentos difíceis da vida. A gente dá uma cabeçada na vida e Deus vai lá e nos livra. A gente atola o pé na jaca, pisa na lama e Deus vai lá e nos socorre. Mas de novo, sim, de novo. E aí perguntam a Jesus: olha, mas aí já, quantas vezes eu tenho que perdoar o erro da pessoa? 7 vezes? Na tradição judaica não, 70 vezes 7, ou seja, não há limite para o perdão, não há limite para o alcance desse amor. Esta é a nossa relação com Deus, firmada, enraizada no amor. E esta relação com Deus também é a relação entre eu e você, irmãos. Entre eu e você na comunidade. Eu acho que muitas vezes há uma comunidade muito grande aí fora, que é a comunidade dos desigrejados. Talvez você que esteja nos ouvindo agora seja uma pessoa que se denomina assim também: eu sou desigrejado. Eu não quebrei minha relação com Deus, mas eu não estou frequentando igreja, porque talvez o fundamento não tenha sido o amor. Porque
nós erramos tanto com Deus, e Deus em amor sempre se aproxima de cada um de nós, sempre traz perdão para as nossas faltas, e entendemos melhor a vida uns com os outros quando estamos enraizados neste amor, porque Paulo vai dizer, olha, o amor tudo suporta. E aí não estou dizendo que você deve voltar à mesa daquela pessoa que lhe magoou, não exatamente isso, porque às vezes isso é um processo na vida, mas é saber conviver, suportar, estar presente no mesmo ambiente, no mesmo lugar, porque nós somos parte de uma família. E Paulo vai dizer, olha, é este amor que faz com que a gente consiga conviver um com o outro, porque este amor tudo suporta. E às vezes eu creio que esse exército, esse número tão grande de pessoas desigrejadas, talvez não tenha enraizado a sua fé no amor, mas nas aparências. E aí quando o líder cai, tropeça, ou faz algo que magoe, primeira ação é deixar a comunidade. Quando vai para uma outra, é excelente, porque continua vivendo a comunhão, a experiência da família, da comunhão uns com os outros, que ela é importante, ela nos aquece. Uma vez uma irmã me disse, ela tinha quase 90 anos, eu falei, dá uma alegria de vê-la na igreja. Ela falou assim, pastor, eu tenho que vir, porque imagine tirar uma brasa do fogo. Ela apaga. Então eu gosto de estar na igreja, eu gosto de vir para a igreja, eu gosto da comunhão dos irmãos, eu gosto de viver a experiência do louvor com toda a igreja. Eu posso cantar sozinha no banheiro, eu posso cantar sozinha no meu quarto, eu posso ligar minha televisão e cantar sozinha, podemos. Você que está em casa pode fazer isso, faz isso, mas a experiência de estarmos aqui, nesta congregação, abraçando, vendo, unindo as vozes, adorando ao Senhor, ela não tem comparação. A brasa fora vai apagar, mas por uma mágoa, por um sentimento de decepção, porque muitas vezes não enraizamos a nossa fé no amor, a gente acaba abandonando, deixando. E Paulo vai escrever sobre o amor aos romanos, dizendo, olha, esse amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram darem honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, não sejam sábios em seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amem os inimigos, amem quem vos perseguem, tratem bem aqueles que querem o mal de vocês. Este é o evangelho, este é o amor do evangelho. A vida fica tão fácil assim, sabia? Eu, nos meus 51 anos, já sofri muitas experiências negativas, de relacionamentos, assim como vocês que já viveram bastante. Os novinhos acham que sim, eu também já vivi, não viveu. E infelizmente vai viver, porque a humanidade é assim. E uma vez eu estava ajudando uma pessoa, e aí um colega parou e me fez a seguinte pergunta, mas, Alcides, por que você está ajudando fulano? Ele lhe fez tanto mal, porque a amargura não destrói o outro, não destrói a mim. O veneno tem um efeito contrário, vai me matar e me envenenar. Então eu amo, em todo tempo. Ame. A gente se decepciona, a gente chora,
E eu repito, eu não estou dizendo que sentarei à mesa novamente, mas eu vou amar, eu vou liberar perdão e eu vou estender a mão. Porque o amor, embora seja abstrato, irmãos e irmãs em Deus, se torna em algo concreto. Eu já disse algumas vezes que nós somos a expressão de Deus na terra, no mundo. Nós somos a materialidade desse Deus que não se pode tocar, não se pode ver, mas nós sentimos, nós somos a expressão de Deus neste mundo. Portanto, quando a igreja do Senhor se junta para socorrer um necessitado, é Deus socorrendo através de nós o necessitado. Portanto, quando a igreja do Senhor se junta para fazer uma boa ação, é Deus através de nós fazendo aquela boa ação. Portanto, nós somos a representação prática, material, física, palpável, visível de Deus nesse mundo através do amor. Agora, se eu não viver esse amor, Deus não será visto no mundo, porque é através dos seus filhos que Ele manifesta a sua presença prática entre nós. É através da sua igreja. E eu também tenho dito algo que às vezes gera em mim uma inquietação. Eu nem vou usar a palavra crise, que é termos milhares de igrejas espalhadas no Brasil inteiro. O Brasil já caminha para ter uma metade de uma população, aliás, cristã, 80% a 90%. Eu estou falando aqui da evangélica, porque nós evangélicos nos apoderamos da verdade bíblica absoluta. Nós também temos os nossos erros, cometemos as nossas falhas, mas eu falava em relação a evangélicos mesmo. O número de evangélicos neste país não poderia deixar existir miséria. Mas a miséria tem que ser combatida pelo governo, sim, ações governamentais, mas nós, igreja, temos a nossa responsabilidade, porque você imagine se a nossa igreja distribui 30 cestas por mês, imagine se todas as igrejas evangélicas, em sua devida proporção, a menor pudesse dar 3, 4, 5 cestas de alimento, a maior pudesse dar 100, 200, 300, 500, 1000 cestas de alimento. Imagine o impacto social que nós causaríamos. Irmãos e irmãs, eu chego a afirmar para vocês que não haveria mais fome nesse país, se a gente dividisse o que a gente tem, repartisse o que temos. O amor, embora seja abstrato, em Deus é transformado em algo concreto. Quando eu vou a Cuba, entro numa casa para deixar uma doação, espero voltar agora no final de agosto. A gente vai levar muitos remédios, muitos remédios, porque não há. Eu já falei para os irmãos aqui que um dos pedidos foi levar gaze, esparadrapo, agulha, seringa, antibiótico. E um colega médico que está aqui, cubano, que veio para Maceió, está vivendo aqui, ele disse que tem pessoas médicas, amigas, que ele não trabalha como médico aqui ainda, e ele falou que vai entregar esse material para amigos médicos, porque o pé diabético, né, aquela ferida que a gente tem que estar tratando, limpando, fazendo curativo, não tem gás, não tem antibiótico, não tem. A gente chega na casa de uma pessoa, entrega e diz assim, olha, o discurso que eu dou, aliás, eu falava essa frase porque foi a que eu aprendi no início, no espanhol, a gente está compartilhando com você um pouco daquilo que nós temos em nosso país, pelo amor que temos a Deus, e Deus nos ensina a amar você. Só isso. Porque em Deus, este amor abstrato se torna prático. Mas em último lugar, o amor está presente na vida e no ministério de Jesus Cristo. E nós somos seus discípulos. Este amor que está presente na vida e no ministério de Jesus Cristo traz a última lição que nós precisamos aprender sobre o amor nesta manhã, porque o amor é infinito em suas aplicações para as nossas vidas. Mas a última lição é que o amor elimina o medo. Elimina o medo do relacionamento. Versículo 21 vai dizer o seguinte:
Eu posso ter errado, então. Deleta esse versículo 21. Eu não sei se eu errei a referência aqui, mas o texto diz o seguinte: no amor não há medo, diz o texto. Pelo contrário. Isso. Muito bem. Por isso que essa assessoria o pastor ama, né? Corrige os nossos erros. Estão ligados na Bíblia, viu? Muito bom. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E deixa eu traduzir para você esse texto. Há uma referência aqui clara à relação de Deus com Adão no Jardim do Éden. Quando, no capítulo 3 de Gênesis, versículos 8, 9 e 10, pode colocar, capítulo 3, 8, 9 e 10, o texto diz que quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9, o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te vi no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Há uma relação de medo no jardim, porque o homem havia pecado, porque o homem havia desobedecido a Deus, porque o homem havia feito aquilo que Deus disse não para fazer, porque o homem tinha andado por um outro caminho, decidiu andar sem Deus, separado de Deus. E quando Deus convida Adão para conversar, quando Deus caminha pelo jardim, pairava pelo jardim, procurando Adão para conversar como ele fazia, ele vai perguntar: Adão, onde você está? E ele diz: Deus, eu me escondi. E se escondeu por quê? Porque eu tive medo, porque eu estava nu. E se eu estou nu, é porque eu percebi a minha nudez, e percebi a minha nudez porque eu desobedeci, e a minha desobediência está gerando em mim agora medo. E por muito tempo, a relação do homem com Deus, da humanidade com Deus, foi uma relação de medo. Medo pelo pecado, pelas faltas. Mas agora, aprendemos, quando João vai dizer no versículo 18, no amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo, diz ele, não está aperfeiçoado no amor. Porque agora não há medo em nossa relação com Deus, porque em nossa relação com Deus, diz Paulo, este amor de Cristo, sacrificial, ele nos constrange. Não traz mais medo, mas traz constrangimento. Por que traz constrangimento? Porque é um amor de entrega. Porque nos constrange, diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, porque este amor é um amor de entrega, porque este amor é um amor sacrificial, porque este amor é um amor de reconciliação, é um amor que não desiste de mim, de você, não desiste por conta dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa desobediência. É um amor que nos inclui e não exclui, é um amor que resgata e não afasta, é um amor que não traz culpa, é um amor que não traz medo, irmãos. Este amor é o que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Agora não há mais medo da culpa, não há mais medo da obrigação, não há mais medo pelo ritual, pela doutrina, pela lei, pelas regras, não há mais medo. Agora há constrangimento por este amor de Deus em nós, usado através de nós. Nós fomos libertos da culpa do pecado. E é por isso que nós precisamos estar enraizados neste amor. É por isso que nós precisamos firmar a nossa fé neste amor. Eu quero concluir dizendo a você que esta expressão de amor é uma expressão de dentro para fora. Porque quando eu e você descobrimos que Deus nos ama, quando a gente descobre que Ele não é contra nós, esse amor nos enche e nos transforma. Esses dias eu estava conversando com um colega sobre céu, sobre inferno, sobre salvação.
Eu brincando com ele, falei assim para ele: colega, eu acho que só vai para o céu você e sua esposa. Porque as exigências da salvação para ele, irmãos, são impossíveis de serem conquistadas. Impossíveis. E de fato são. E é por isso que nós não somos salvos pelas obras, como diz o texto sagrado. É por isso que a graça nos alcançou, porque não há nada que nós possamos fazer para sermos merecedores da salvação. O que nos traz a salvação é este amor prático de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu, que agiu, que fez algo por nós, entregando Jesus, seu Filho, para ser o sacrifício em nosso lugar. Este amor prático. Por isso que a experiência ela é de dentro para fora. Há uma transformação aqui dentro. Quando descobrimos que esse Deus Pai nos ama. Quando eu descubro que Ele não é contra mim, Ele não é contra nós. Quando eu descubro que este amor me enche, me transforma, então João vai dizer: nós amamos, porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Portanto, o caminho do Evangelho de Jesus, irmãos e irmãs, é este caminho do amor. E eu quero terminar lendo um texto bíblico da Bíblia, a Mensagem, que Paulo escreve aos Coríntios. E Paulo antes foi perseguidor da igreja. Agora ele escreve como alguém transformado de dentro para fora. Alguém que mudou a sua vida no encontro com Jesus Cristo. Alguém que enraizou o seu ministério, a sua fé no amor. Alguém que experimentou o amor prático. E ele vai escrever aos Coríntios dizendo, o texto que mais traz para mim a expressão do amor. Quando ele diz: se eu falar com eloquência humana. O texto está na Bíblia, a Mensagem. E se eu falar com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Ele diz ainda: se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, se eu tiver fé para dizer a uma montanha: pule, e ela pular, e não tiver amor, não seria nada. Mas ele continua dizendo: se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar nenhum. Assim, não importa o que eu diga, afirma o apóstolo Paulo, não importa no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Porque o amor nunca desiste. E pelo amor de Deus, não interprete mal esse texto. Se tem que deixar ir, deixe ir. Se te magoa, te faz mal, deixe ir. Se te faz infeliz, deixe ir em paz. O contexto não é esse. Mas Paulo diz: este amor nunca desiste. Mas se há possibilidade de restauração, não desista. Se há possibilidade de reconstruir, não desista. Não desista do filho, não desista da sua relação, não desista da família, não desista da sua profissão. Eu ontem, aliás anteontem, eu quase não consegui dormir. Deus incomodava o meu coração. Porque em uma das aulas da pandemia, meu curso, praticamente a metade foi na pandemia, e eu tive EAD. Inimaginável, né, Neto? Estudar direito é EAD, não é, meu irmão? Inimaginável. Eu me formei metade do curso EAD, em direito.
Muito difícil, muito difícil. E uma das aulas o professor fez um debate. E ele perguntou assim: o que cada um gostaria de ser e alcançar com direito? E aí foram vários sonhos, planos legítimos. Alguns diziam: eu quero fazer concurso para juiz, eu quero ser delegado, eu quero... E os sonhos foram se multiplicando. E chegou a minha vez. E eu falei o que estava no meu coração. Sim, irmãos, eu tenho um desejo, sim, de algumas conquistas materiais, sim. Mas eu falei assim, porque este meu sonho, ele é maior. Eu disse: olha, eu já tenho o que eu preciso para viver. Não é muito, mas paga as minhas contas. E eu quero poder ajudar pessoas a fazer com que o direito delas sejam alcançados. Eu quero ajudar pessoas a viver melhor. E eu fui expressando o meu sonho. E sábado eu estava no plantão no hospital. Eu não conseguia dormir, eu estava sonhando, pensando, planejando. E eu disse... Eu estava ouvindo muitas histórias de início da advocacia, já na minha idade. Não é fácil, não é fácil. O Neto parando e eu começando. Olha aí, Neto. Veja, quando uns param, outros começam. E Deus me incomodando a fazer algumas coisas que o amor dentro de mim está me levando a fazer. E eu compartilhava com uma pessoa, ela dizia assim: poxa, que bom que você tem esses sonhos, porque o amor nunca desiste de fazer o bem, nunca desiste do outro, nunca desiste. Se alguém lhe fez mal, não desista dessa pessoa. Eu vou repetir pela terceira vez: não sente à mesa se não quiser, mas não desista dela, da presença dela, dele. Paulo continua dizendo: olha, esse amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Sacrificial, Jesus. Este amor se preocupa mais com o outro do que consigo. É um amor de entrega. Este amor, diz Paulo, não quer o que não tem, o que não é meu, o que eu não tenho, que é do outro, que Deus o abençoe. Este amor, diz Paulo, não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros. Irmãos, não há superioridade na nossa vida humana, porque hoje estamos aqui, amanhã estamos aqui, e como diz o dito popular, este mundo, ele não dá voltas, ele capota. Hoje você está humilhando alguém, amanhã você é humilhado. Hoje você está por cima, amanhã está por baixo. Então Paulo vai dizer: olha, esse amor não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não soma, não tem caderneta de soma, não tem a adição na máquina de somar, não contabiliza os erros dos outros comigo, a falta dos outros comigo. Eu não vou somando, eu vou subtraindo, eu vou tirando, eu vou jogando fora, eu vou afastando. Diz o texto que este amor não festeja, não faz festa quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre, irmãos. E eu tenho tantos sonhos para a minha vida antes de morrer, de ver esta igreja, não esta igreja acolher, mas esta comunidade cristã, sendo a expressão do amor de Deus na terra, sem julgar. Às vezes a gente vê tanta coisa até na internet, né? Eu já vi tanto comentário ruim sobre postagens de pessoas que fizeram uma postagem tão espontânea. Pessoas magoam escrevendo coisas, pessoas ferem. Eu queria pedir a você, em nome de Jesus, que você pudesse enraizar a sua vida neste amor, que ama, que não julga, que acolhe, que não afasta.
e viveremos a relação com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Vamos ficar em pé e orar? Você que está em casa, que Deus abençoe sua vida. À noite temos o culto às 18h30. Às 5 horas vamos ter uma reunião com os candidatos ao batismo. Se alguns de vocês forem esses candidatos, às 17 horas. E logo em seguida o culto. Você está convidada para este culto. Vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que em nome de Jesus nós possamos viver este amor em nossas vidas. Que nós possamos liberar perdão, meu Deus. Perdão àquela pessoa que nos magoou, que nos decepcionou. Que este perdão traga leveza para a nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, expressar a tua vida em nós através do amor, socorrendo os necessitados, amando aqueles que nos perseguem, é o que o texto sagrado nos ensina. Orando pelos nossos inimigos, aperfeiçoando a comunhão uns com os outros, apesar das nossas diferenças, ó Deus. E assim construiremos uma igreja forte, uma igreja enraizada, que não haverá tempestade que abale a vida da tua igreja enraizada no amor. Que não haverá tempestade que nos afaste da comunhão que temos uns com os outros e com o Senhor, quando estamos enraizados no amor. Que não haverá decepção humana, que embora soframos, embora possamos sentir a dor, nós não seremos abalados porque estamos enraizados no amor. Ó Deus, nos faz sair daqui esta manhã entendendo esta mensagem e decididos a viver pelo amor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.